Convido todos a abrirem a Escritura na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 16. 1 Timóteo 4, do 6 ao 16, diz a palavra de Deus: Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua inteira dependência, rogando, Senhor, humildemente, que teu Espírito seja conosco na exposição da tua palavra, para que sejamos fiéis, ó Deus, em tudo que vamos falar. Dá, Senhor, que o imperfeito fale daquilo que é perfeito, aquele que não tem valor, fale do que tem mais valor, essa pérola preciosa que é a tua palavra, Senhor. Concede também, Senhor, aos ouvintes o entendimento necessário. Tu sabes, ó Senhor, muito mais do que nós, que somos incapazes de entender sem ser pelo teu Espírito. Não há, ó Deus, preparo de conhecimento teológico, de conhecimento das ciências, da arqueologia, da geografia, ou qualquer outra ciência, ó Deus, que nos faça entender a tua palavra como ela é, porque o seu discernimento é espiritual. É preciso nos conceder, e é o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão é o padrão do bom ministério pastoral. O padrão do bom ministério pastoral. Essa vai ser a primeira exposição nesse texto. Nós vamos fazer outras exposições e queremos trazer aqui as primeiras lições, as primeiras instruções que nós encontramos nesse texto. Para entendermos melhor ainda, irmãos, o contexto dessa passagem, eu quero lembrar aos irmãos que quando Paulo escreveu essa primeira carta a Timóteo, ele já deixa claro a Timóteo qual é o propósito, o que é que ele deseja. Ele deseja instruir a Timóteo, mostrar a Timóteo, para que Timóteo ensine ao povo como proceder na casa do Senhor, como proceder na casa de Deus. Está lá no capítulo 3, logo um pouquinho antes de que nós lemos, versículos 14 e 15. Por quê, irmãos? Olha, atentem bem para isso. A igreja não é produto da criatividade humana. A igreja não é governada por opiniões pessoais, tampouco se sustenta pela personalidade de seus líderes. Algumas falsas igrejas, sim, né? Quando o líder se vai, a igreja acaba. Mas a verdadeira igreja, ela não se sustenta em pessoas. A igreja pertence a Cristo. Paulo deixou claro a Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade, e por conta disso ela precisa ser conduzida conforme o padrão que o próprio Deus estabeleceu. É por isso, irmãos, que isso era tão urgente falar para Timóteo. Era necessário, porque nos dias de Timóteo, naquela comunidade em Éfeso, aquela igreja estava sendo pressionada por falsos mestres, por doutrinas distorcidas, por espiritualidade falsa, por ideias que pareciam profundas,
busca de conhecimento superior, mas tudo isso não valia nada, era coisa vazia. E sabe que o perigo não vinha de fora somente, também era de dentro. E esse cenário exigia um ministro piedoso, um ministro sólido na palavra, fundamentado na palavra, fiel à verdade e blindado, irmãos, contra as seduções das novidades religiosas. E eu pergunto, é diferente nos nossos dias? Será que Paulo, irmão, não está descrevendo exatamente o que está acontecendo nos nossos dias? Vivemos cercados por ensinos contraditórios. A espiritualidade que é difundida nas igrejas é uma espiritualidade mística, pregações antropocêntricas, debates inúteis, movimentos religiosos que impressionam, que dão impacto, que rapidamente conseguem agregar as pessoas, que enche auditórios, enche estádios, enche teatros, mas não edificam. E uma geração que é facilmente seduzida por aquilo que é novo, que é rápido, que é emocionante, que é impactante, mas não é centrado no verdadeiro evangelho. Por isso, irmãos, Paulo traz diretrizes para Timóteo, de como se conduzir na igreja. Nós vimos já ainda no capítulo 1, Paulo advertindo a Timóteo sobre os falsos ensinamentos, sobre o uso inadequado da lei, sobre pessoas que pareciam ter tanta certeza naquilo que falavam, mas não tinha nenhuma firmeza, nenhuma convicção, era só da boca para fora. É por isso que nós vimos Paulo no capítulo 2 ensinando como agir no culto público, como o homem e a mulher deveriam se portar no culto público, o preparo anterior, o preparo em casa para vir até o culto público. Por isso que a gente enfatiza o culto, irmãos, porque o culto é o ápice. O culto é o ápice do dia, o culto é o ápice da semana, o culto é o ápice da vida do cristão. Daí tudo na palavra de Deus conduz para o crente cultuar o Senhor da forma correta. Como nós conhecemos e lemos em João, quando Cristo encontrou a mulher samaritana, disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, irmãos, é segundo a verdade da palavra. Vou abrir aqui um parênteses, irmãos, importante. Hoje em dia, irmãos, o evangelho está como self-service. Eu digo não só o evangelho, e digo até tristemente, eu vou ser bem direto, e até mesmo as igrejas que se dizem reformadas, é como um grande self-service. Hoje você tem acesso a todo tipo de informação. Todos têm acesso à informação. Documentos históricos do século XVI, do século XVII, estão disponíveis na grande rede. Foram recuperados, estão disponíveis. Antes, você precisava viajar para bibliotecas espalhadas por todo o mundo para ter acesso a esses documentos. Hoje você tem acesso facilmente, é só você encontrar a URL. Na verdade, você não precisa nem saber, é só usar um bom pesquisador. Você encontra. Então hoje, inclusive, principalmente aí, quero me dirigir ao meio reformado, especificamente. Hoje você tem como um grande self-service. As pessoas dizem, tem muitas opções. Como você vai no self-service? O que é que você faz no self-service? Você pega seu prato e você bota aquilo que você quer. Não é verdade? Lógico, aquilo que você escolhe. Não é como você comer e escolher um prato executivo. O prato executivo já vem pronto. Mas o self-service você escolhe a salada que você quer, o carboidrato, a proteína, os molhos, a salada. Hoje está do mesmo jeito. As pessoas têm acesso a tudo e dizem, eu prefiro esta doutrina, eu vou colocar no meu prato. Eu prefiro esse ensinamento, esse se adequa mais comigo. Eu fico mais confortável com essa compreensão. Então eu vou botar isso aqui também no meu prato. E a carne, e a proteína. Como tem muitas. Mas eu não quero aquela que force muito a digestão, não. Eu não quero me esforçar muito para compreender. Eu vou pegar uma coisa mais leve, mais light. Eu vou pegar um filé. Vou pegar um filé de merluza. Não tem espinha, não dá trabalho.
fácil de digestão, saboroso. Está assim, eu escolhendo aquilo que eu desejo. Está um grande self-service, mas tem ali uma erva que é necessária. Não, essa é amarga. Quero essa doutrina não. Essa doutrina é muito amarga. Esse feijão aqui vai demorar para eu comer. Quero esse feijão não. Mas você precisa do ferro que tem lá no feijão? Tem um fígado que você precisa. Fonte de ferro. Não, quero não. O meu paladar não se adequa muito a isso não. Mas esse ensinamento, essa postura, esse culto, está assim. Eu vou escolhendo aquilo que eu acho melhor. E há aqueles que vão construindo e montando a igreja do jeito que ele acha que é melhor. Ele vai ensinar, e preste atenção que tem tudo a ver com o que nós estamos pregando, e os irmãos se incomodam, eles dizem, então não vou pregar isso aqui não. Já vi que os irmãos não gostaram desse ensino. Não vou deixar. Por isso, irmãos, Paulo deixou diretrizes para Timóteo. Por isso que Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, olha aí as qualificações dos ministros. Se eles não se adequarem a essa qualificação, não impõe as mãos sobre eles. Não coloque eles no púlpito da igreja. Paulo, irmãos, aqui está trazendo no texto que nós lemos o padrão do bom ministro. E este ensino, irmãos, é um ensino duplo. É um ensino para o pastor, para ver se ele está dentro do padrão exigido pela palavra de Deus, para ver se ele está agindo de forma correta. Se não tiver, é para se corrigir. Mas também é um ensino para a igreja, para que saiba identificar o bom ministro à luz da palavra, não das preferências. A igreja precisa saber o padrão para escolher o ministro e também para apoiar o bom ministro. Irmãos, eu acredito que a grande maioria de vocês já ouviram falar em Jonathan Edwards. Eu vou contar algo que aconteceu com Edwards. Em 1750, depois de pastorear uma igreja por 23 anos, a igreja congregacional de Northampton, ele foi despedido pela igreja. Sabe por quê? Por ser contrário à prática de servir a ceia do Senhor somente a pessoas convertidas. Essa foi a polêmica. O seu avô cedeu ao gosto da igreja. E passou um tempo e a igreja então, seu avô faleceu e ele assumiu o cargo da igreja. Só que Edwards queria uma igreja com membros genuinamente convertidos, não só uma membresia formal ou nominal. Veja, isso, irmãos, em 1750. Mas a maioria dos irmãos se acomodaram. E Edwards estava se incomodando, porque a ceia estava sendo servida, e ele sabia disso, a convertidos e não convertidos. Para termos uma ideia, a igreja voltou para dissolver a relação com o pastor, sendo 230 votos favoráveis e 23 contra. Os irmãos podem pesquisar isso. Não é coisa só dos nossos dias, irmãos. E eu devo imaginar que os irmãos podem ficar um pouco chocados, né, por ser Jonathan Edwards e pelo motivo. Daí, irmãos, nós queremos dividir esse sermão em duas partes. Nesta primeira parte, nós queremos mostrar aos irmãos as duas primeiras marcas fundamentais do padrão do bom ministro. E responder, evidentemente, a pergunta: qual é o padrão de um bom ministro de Cristo? Essa é a pergunta que nós procuraremos responder aos irmãos durante a exposição desse sermão. E o primeiro é: o bom ministro ensina a verdade. Vejamos novamente os versículos 6, o versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Então, o bom ministro, irmãos, ensina a verdade. O bom ministro prega a verdade. E eu quero que os irmãos atentem para o fato de que o ministério da pregação, ela é primordial na igreja. Veja a primeira coisa que Paulo levanta. A primeira coisa que Paulo apresenta, mostra a Timóteo, do que se caracteriza um bom ministro. Paulo, irmãos, de modo direto, está dizendo a Timóteo que o dever dele era pregar a palavra, para advertir os irmãos do perigo da apostasia. Veja, expondo estas coisas. O que são estas coisas? Aquilo que ele tinha dito nos 5 primeiros versículos desse capítulo. Lembra? Que nós vimos o abandono da fé nos últimos dias. Ele está falando a respeito disso. O Espírito já deixou muito claro para Paulo o estrago terrível que as falsas doutrinas trazem para a igreja.
E o ministro é o responsável por alertar e expor aos irmãos, expor a cada um das ovelhas, expor aos oficiais, que eles jamais podem abrir mão da verdade do Evangelho. Jamais. E os irmãos precisam entender que isso é manifestação de amor. Se você quer saber se o ministro ama ou não a igreja, observe se ele prega com fidelidade. O ministro não ama a igreja, não é aquele assim comunicativo, abraça todo mundo, beija todo mundo. Não tem problema não. Da forma correta, respeitosamente, não tem nenhum problema. Há uns mais comunicativos, outros mais retraídos. Cada um tem uma personalidade, estudamos, vimos isso hoje de manhã. Mas o que é uma manifestação de amor para com a igreja? É pregar a verdade, com fidelidade, o evangelho genuíno, mostrar aos irmãos o perigo do evangelho falsificado que existe. Ele não pode ter medo de magoar alguém da membresia, que está bebendo de fonte contaminada, de alimento envenenado. E olha, irmãos, preste atenção que no texto nós vemos que Paulo está exortando Timóteo a sempre trazer esse assunto ao público. Olha, ao público eu digo aos irmãos, ao púlpito. Olha o versículo 11. Paulo diz, ordena e ensina estas coisas. Ele já tinha dito antes, não foi? No versículo 6. Agora no versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Olha no versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Entende a importância? O bom ministro, irmãos, expõe a verdade, expõe os falsos mestres, expõe os falsos ensinos, adverte o povo, porque muitos irmãos, pela sua ingenuidade, não conseguem ver as armadilhas que Satanás coloca em determinadas doutrinas. Nós vimos que, quem é que está responsável pelas falsas doutrinas? É ensino de demônios. Não encare, irmãos, falsa doutrina, heresia, com coisa de opção doutrinária, não. Olhe nos 5 primeiros versículos de 1 Timóteo 4, é ensino de demônios. É o Espírito que está dizendo isso, irmãos, que vai levar as pessoas a quê? Ao abandono da fé. Você não pode dizer não, você não pode achar, assim como um pouco de veneno na comida você não vai querer comer, ou vai? Se você souber que tem um pouquinho de veneno na comida, você ingere a comida, você vai dizer, não tem problema não, é só um pouquinho. Vai para a corrente sanguínea, eu tenho certeza que meus anticorpos vão combater, e não vai acontecer nada, eu sou forte, eu sou doutrinariamente forte. Não tem problema não eu ficar comendo dessas coisas assim, um pouquinho estragadas. É isso que ele está falando. Você tem coragem de comer? No calor que a gente está aqui, os produtos derivados do leite, os irmãos sabem que rapidamente eles se estragam, né? Cria mofo. Você come, irmãos, foi lá, deu bobeira, deixou em cima da mesa o queijo, ele estragou, deu mofo. Você tem coragem de comer? Então como é que você tem coragem de estar se alimentando de doutrina, de heresia? Você acha que não vai fazer mal? Hendrickson, irmãos, diz assim, um ministro excelente é alguém que, com amorável devoção à sua tarefa, ao seu povo e acima de tudo ao seu Deus, adverte contra a apostasia da verdade. Tal homem realmente representa e pertence a Cristo Jesus. Hoje muitos pastores, irmãos, não gostam de combater as heresias. Primeiro porque sequer eles as conhecem, eles não conseguem nem identificar. Eles não estão se esmerando no estudo da palavra, eles ficam envolvidos com muitas atividades que estão ao redor do ministério, e o ministério tem muitas atividades, mas eles se envolvem em tantas coisas, que eles não têm tempo. Eu escutei, irmãos, antes de ser chamado para o ministério, um pastor dizer, de fato eu reconheço, disse para mim, na frente da igreja, depois do culto, a pregação expositiva é a melhor. Mas a gente fica tanto ocupado, não é? Com tanta coisa, aí não dá tempo. Aí fica ocupado, irmãos. Há pastor que vira Uber dos irmãos, vira pintor de igreja, organizador de encontros, de confraternização, vira assistente social, relações públicas, vive em eventos sociais, com autoridades, políticos, pessoas influentes, com tanta coisa para fazer, e além de ter que cuidar da família e de si mesmo, vai ter tempo? Não vai, né? E para piorar, há aqueles que afirmam que a doutrina divide, dizem isso, doutrina divide.
Então ele não toca em ensinos polêmicos, porque eles se concentram só no que nos une. Vamos nos concentrar no que nos une e vamos deixar para lá o que nos divide. Doutrina divide, irmãos, divide o joio do trigo, divide santo de impuro. É isso que a doutrina faz. Cristo disse: eu vim trazer divisão. É importante, irmãos, destacar que a palavra no original usada para ministro, veja que coisa interessante aqui, só o irmão for ver, a palavra aqui que Paulo usou para ministro é diáconos, de onde deriva diaconia, serviço. O sentido é aquele que serve os convidados à mesa, como um garçom. Paulo diz que nós somos mordomos de Deus, e os ministros servem o alimento ao povo, que é a palavra de Deus. Veja aí, o versículo 6 novamente, agora a parte B. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Um bom ministério sempre vai se dar por aqueles que não apenas foram instruídos na verdade, com as palavras da fé, como foi Timóteo, pela sua mãe, pela sua avó, mas ele continua se alimentando para poder alimentar as ovelhas com a boa doutrina. Só tem condições de ensinar corretamente aquele que aprendeu corretamente. Então ele prega, irmãos, a verdade. E também, observem, o bom ministro, ele rejeita especulações e debates inúteis. Veja, isso diz respeito também à sua atuação, à sua pregação. Olha o versículo 7, a parte A. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então, além de se apegar à palavra da verdade, o bom ministro também precisa saber rejeitar o que é contrário à verdade, o que é contrário à edificação. Não é para perder tempo, suas energias, com debates inúteis, especulações que nada acrescentam à vida piedosa. Infelizmente, tem muito pastor por aí participando de não sei quantos debates. Não acrescenta nada, irmãos, e às vezes ainda se comporta de forma errada. É uma vergonha. Aí ficam os comentários lá, irmão, nos vídeos, nos posts. Apanhou que só, não sei, acrescentou o quê? Evidentemente que na época de Paulo não tinha podcast, né? Mas a gente ficar em debate inútil, irmãos. Inútil, é isso que Paulo está querendo dizer. Fábulas profanas e de velhas caducas. É nada menos aquilo que Paulo falou no capítulo 1, versículo 4. Veja aí o que ele disse. 1 Timóteo. São as fábulas e genealogias sem fim que promovem discussões. Aí o ministro fica em discussão interminável, perdendo tempo, se desgastando, ficar respondendo pessoas que ficam trazendo doutrinas erradas. Olha, meus irmãos, nem o pastor, nem os irmãos tem que estar perdendo tempo com essas coisas, não. Perca não. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo isso. A palavra grega aqui traduzida por fábulas provavelmente corresponde a histórias de mitos que foram criadas sobre os fatos do Antigo Testamento, normalmente as genealogias, mais tarde transformadas em sistemas filosóficos gnósticos. Tudo isso é o quê? É alimento para Satanás, somente. São os demônios que incentivam e inspiram os falsos mestres a criar todas essas histórias, coisas estranhas à Escritura, novidades, as famosas novidades que tanto o povo gosta e é atraído por elas. E com essas novidades, com essas coisas, com essas histórias, tem coisa que se conta, irmãos, que misericórdia, é um absurdo, mas as pessoas acreditam. Eu tive uma revelação. Olha essa doutrina aqui, aparta da verdade, pessoa da verdade. É contrário, irmãos, ao que a Escritura mostra, mas o povo gosta, as pessoas gostam disso, cativam. O povo gosta de novidade, de espetáculo, do extraordinário. Irmãos, o povo de Deus precisa entender que a pregação fiel é um ato de amor, é um ato de proteção. Quando Paulo manda Timóteo expor estas coisas, ele está lembrando que a boa pregação é cuidado pastoral, não é dureza, não é falta de gentileza, nem insistência doutrinária. Por isso que a igreja precisa se perguntar: eu vejo a pregação como um ato de amor ou é só uma informação? Que coisa boa, trouxe mais conhecimento. Também, irmãos, na igreja tem gente cheio de conhecimento teológico, muito conhecimento teológico.
É um conhecimento assim, vasto como o oceano, mas profundo como um pires. Não tem profundidade nenhuma. E nada vale. Você vê a pregação como um ato de amor ou só como informação? Olha, o pastor trouxe aqui informações históricas, geográficas daquela época, que aprendi uma palavra grega nova. É isso. Você agradece a Deus quando é advertido pela pregação ou fica irritado? O pastor pregou ali, rapaz, eu acho que ele queria era dar uma indireta, só pode. Aquilo é uma indireta. Se adequou completamente à minha situação. De alguma maneira ele ficou sabendo. Não é possível? Não acredito em coincidências. Eu também não, irmãos, mas eu acredito em providência. Se você veio para a igreja, veio escutar a palavra de Deus, você pode escutar uma verdade que lhe incomoda. A ideia do pastor não é lhe irritar, não é lhe provocar, é lhe instruir. Você ouve a pregação como quem quer ser transformado ou como quem quer ser agradado? Você veio para ser agradado para a igreja? A verdade, irmãos, cura a alma. O erro envenena. A pregação fiel é o antídoto que Deus provê. Então a igreja precisa desenvolver maturidade para ser advertida, para ser exortada. Porque Paulo diz: advirta o povo sobre o perigo. Então, irmãos, a igreja não pode rejeitar um alerta bíblico. Não pode tratar a advertência como dureza. Não pode achar que o púlpito é só fonte de conforto, mas também de confronto. Uma igreja madura, irmão, não se ofende com exortação. Ela agradece. Ela agradece. Os irmãos da igreja de Jonathan Edwards foram confrontados. Foi o que eles fizeram. Eu quero um pastor anterior, como o avô dele. Eita, eu fico imaginando como eu penso, oh, que saudade do vovozinho, né? Daquele pastor, o avô. Ele era tão mais light, tão mais tranquilo com a gente. Não era? O pastor veio, o pastor é bom, passou 23 anos aqui, mas ele agora está exigindo demais. Vamos procurar outro? Dispensaram Jonathan Edwards. É uma exortação também para um ministro, claro, irmãos. Isso aqui é para o ministro, ele precisa cultivar uma fome diária pela palavra. Ele precisa se alimentar pelas palavras da fé. Quem não se alimenta não tem como alimentar. Se viver espiritualmente desnutrido, vai dar comida rala para o povo, né? Vai entregar o que para o povo? Papa de aveia. É boa, é importante, mas todo dia não sustenta, né, irmãos? Precisamos de outros nutrientes. Papa é fácil de fazer, né? Rapidinho, bota ali no fogo os flocozinhos, o leite, vai mexendo, rapidamente está pronto. O pastor precisa se perguntar, tenho priorizado minha vida de estudo como parte do meu chamado? Tenho deixado o ativismo me afastar da palavra? Então, irmãos, o bom ministro ensina a verdade, ele prega a verdade e ele rejeita especulações e debates inúteis. Então, a primeira lição que aprendemos é essa: o bom ministro ensina a verdade. A segunda lição que eu quero trazer para os irmãos essa noite: o bom ministro cultiva a sua vida espiritual. A partir do versículo 7, a parte B em diante. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então o bom ministro precisa priorizar o exercício espiritual. Quando Paulo, irmãos, fala em exercitar, em exercício, ele certamente está se referindo às atividades atléticas daquela época. Ele está pensando no ginásio grego, ele está pensando em algo como as Olimpíadas. É provável que ele esteja em mente com um atleta, um profissional do atletismo, numa pista de corrida, e quem sabe ou até numa área de luta. Então o bom ministro precisa se esforçar espiritualmente, tal como um atleta naquela época se esforçava. Os irmãos sabem que os gregos, eles valorizavam muito a estética, né, o corpo. Não é normal os irmãos verem estátuas, né, muitas estátuas gregas de homens e mulheres desnudos, nus, que eles valorizavam isso por demais. Ter um corpo atlético, esteticamente ser bonito. Os irmãos devem saber que muitos talvez tenham estudado, visto no livro de história, ou talvez reportado em alguns documentários ou mesmo filmes,
Os jovens faziam exercícios completamente nus, com o fim de promover a graça e o vigor do corpo por meio do treinamento físico. Então Paulo está dizendo, Timóteo, olha, se livre de todo impedimento, de todo peso, de qualquer coisa que atrapalhe seu progresso espiritual. É assim que o bom ministro deve proceder com a sua vida espiritual. Isso é prioridade dele. Um conhecido pregador disse que sua piedade pessoal é o fundamento de sua autoridade espiritual. Aí Paulo vai explicar, veja o versículo 8 agora. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Veja, Paulo aqui, irmão, não está descartando o cuidado com o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo e o corpo deve ser usado para a sua glória, mas está deixando claro que o benefício que vem com o exercício físico não pode se comparar ao benefício de uma vida piedosa. É importante destacarmos que, além da influência grega, que supervalorizava o corpo, a beleza física, Timóteo era um jovem e poderia se iludir mais facilmente com estas questões. Os jovens se iludem muito, irmãos, com a estética. Eles têm problemas, né? Eles tentam se autoafirmar por meio do corpo, do físico. É um alerta aqui também. Mais uma vez eu digo, Paulo não está dizendo, mandando você desprezar o cuidado com o corpo, de jeito nenhum. Mas tem algo que é superior à piedade. Para tudo é proveitosa. Uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? O que é uma pessoa piedoso? Uma pessoa chata, fechada, com aquele padrão ascético que a gente falou que os gnósticos tentavam impor. Não pode isso, não pode aquilo. Não, esse alimento é bom, mas é melhor você descartar ele porque é algo superior. O casamento é bom, mas é melhor ficar sem casar. Você vai ficar mais espiritual. E você começa a deixar de desfrutar das coisas que Deus colocou e disse que era boa. É isso, ser piedoso? Não é. Piedoso é aquele que busca viver, irmão, segundo a vontade de Deus. Viver em santidade. Viver todas as áreas, todos os aspectos da sua vida, fazendo a vontade de Deus. No relacionamento em casa, na escola, no trabalho, na rua, no relacionamento nas redes sociais. Viver de maneira que o que ele vai falar segundo os oráculos de Deus, como ele vai agir e Deus vai dizer amém. Então viver piedoso, amando a lei de Deus, cumprindo a lei de Deus. E olha o final do versículo 8, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. A piedade, irmãos, é proveitosa, tanto para essa vida, como para a que há de ser. Veja, é uma questão de prioridade. A piedade vai nos levar a desfrutar da bênção de Deus nessa vida. Paulo está dizendo isso. Comunhão com Deus, comunhão verdadeira com Deus, experimentar do amor de Deus derramado nos nossos corações, da paz que excede todo entendimento, desfrutar da direção da sua palavra, para não andarmos nas trevas, não andarmos nos próprios pensamentos, não escolhermos segundo aquilo que a gente acha que é melhor, desfrutar do contentamento. É tão difícil, né? Nos dias de hoje a pessoa está contente. Você vai desfrutar isso. Segurança na providência de Deus. Somente os que têm Cristo gozam da verdadeira felicidade nesta vida. Mas quando você prioriza a piedade, e quando você prioriza a piedade, você vai ser feliz, mesmo passando por aflições. Você não vai ser feliz só quando você está numa situação boa, não. Mas não só nessa vida. Convicção na vida que há de ser. É muito triste, irmãos, viver aqui e não ter convicção do futuro, né? Ter certeza do futuro. É muito triste. Tanto é que as pessoas então evitam até falar disso. As pessoas não querem falar de morte, né? Ah, meu Deus, morte. Qual é o problema? Todo mundo vai morrer. A morte por crente é estar com Cristo. Qual é o problema? Qual é o problema nesse sentido? Porque a gente bate nessa tecla, irmãos, para a gente não ficar com o pensamento do ímpio, que não tem esperança. É triste viver sem esperança. Nossos olhos precisam estar na eternidade, falamos isso desde o início. Na eternidade. Pode estar com os olhos aqui, não. Isso aqui, a nossa vida é passageira. Olha o que é que Paulo diz no versículo 9. Timóteo, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, Timóteo.
Sabe por que é que ele diz isso, irmãos? Porque a nossa carne sempre vai dar um peso maior a esta vida, a desfrutar das coisas dessa vida, daquilo que a gente pode pegar, ver, dessa coisa da estética, da beleza, a gente vai ficar se apegando a isso. E Paulo está dizendo: Timóteo, acredite, invista na piedade, isso vai ser bom para você aqui, mas não só aqui, no futuro também, na eternidade também. Precisamos entender que uma vida piedosa vale muito mais do que uma vida para atender às necessidades passageiras desse mundo, como a estética que Paulo está destacando, as satisfações efêmeras, coisa que rapidamente se vai. Uma vida feliz e alegre vai ter, irmãos, quem buscar uma vida piedosa. Você quer ser feliz? Que pergunta, né, pastor? Todo mundo quer ser feliz. Pois bem, busque uma vida piedosa, invista na piedade. Paulo diz: esta palavra é verdadeira e digna de toda aceitação. É como Paulo está dizendo: Timóteo, atente para isso. Eu sei, Timóteo, que o que eu estou dizendo muito provavelmente está divergindo da voz do seu coração, daquilo que os seus olhos estão vendo. Porque quando a gente ouve isso daqui, a gente, se não olhar com os olhos espirituais, a gente vai olhar com os olhos e vai olhar as coisas com a visão da nossa carne. O Senhor fica dizendo que a estética não vale nada, mas o povo nem gosta de gente feia. Quando Deus mandou Samuel para a casa de Jessé escolher um rei, ele disse assim a Samuel: Deus vê o interior e não o exterior. Lembre-se disso, preste atenção, tenha os olhos que Deus tem. Por isso Paulo está dizendo: eu sei, Timóteo, eu sei que teus olhos estão dizendo uma coisa, teu coração se inclina para isso, mas acredita, eu estou falando a verdade, porque eu falo por meio do Espírito. E para aplicar, irmãos, eu pergunto: será que nossa descrença, preste bem atenção nisso, será que nossa descrença não está fechando a porta da graça de Deus? Pastor, isso pode acontecer? Claro que pode, claro que pode. Responda para você mesmo com sinceridade: você acha que Deus vai dispensar o seu favor, as suas bênçãos sobre sua vida, quando você está descrendo dele? Você está agindo com incredulidade, você acha que Deus vai lhe abençoar? Você acha que Deus vai abrir as portas da graça? Se você está duvidando da sua palavra, das suas promessas, aí você quer duvidar e você quer que Deus lhe abençoe? Acho que tem um problema aí, né? Você já viu isso acontecer? Você já viu alguém resistindo à palavra de Deus e Deus abençoando ele? Ou o contrário, Deus pesando a mão para ele se arrepender? Será que a liberalidade divina não está sendo limitada na sua vida devido a você não crer na verdade da palavra? Deus está segurando, segurando. O bom ministro, irmãos, cultiva a sua vida espiritual. Versículo 10, ele trabalha com dedicação. Olha, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Olha, o esforço já é algo, já é uma energia a mais, né? O esforço, e um esforço sobremodo. Isso quer dizer, irmãos, que o bom ministro não deve ser preguiçoso, não deve ser indiferente, precisa trabalhar com afinco para cuidar das ovelhas, para alimentar, para direcionar, para tratar as feridas, e ainda levar os outros a Cristo, para que se juntem ao aprisco e caminhem juntas para a eternidade. Perceba, olha o que é que Paulo diz aqui, mais uma vez, versículo 10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então o trabalho é para com todos os homens, homens de todo o mundo, sem escolher, quer judeus, gregos, bárbaros, gentios de toda parte, para que eles ouçam o evangelho e sejam alcançados pela graça. Isso aqui também é uma pancada no gnosticismo. O gnosticismo, ele achava que tinha alguns privilegiados, né? Era um conhecimento assim, como que fosse para poucos. Não é isso que a Bíblia fala, não. Nós nos esforçamos para que todos, para que a vida de todos aqueles que ouçam o evangelho sejam completamente transformadas. Agora os irmãos estão vendo que esse trabalho aqui é humanamente impossível. Em que sentido?
é que ele só pode ser realizado pela graça. Levar o evangelho, aplicá-lo às situações reais da vida de cada ovelha, orientar, instruir, consolar, admoestar, exortar em meio às dificuldades, só pode ser feito com a assistência do Espírito. O ministro deve se esforçar, deve lutar na arena espiritual contra seu coração, suas fraquezas e ainda enfrentar as forças das trevas. Nessa batalha, sofre agruras, sente agonias, e ele só vai vencer pela graça. Ele tem que se esforçar, mas suas forças, por si só, jamais serão suficientes. Por isso que Paulo diz, atentem bem essa leitura, em Colossenses 1, 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro. Aí, por si só, não, ele diz, de acordo com a dispensação da parte de Deus, ou seja, foi pela graça de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, veja, todos, indistintamente, indiscriminadamente, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. É só pela graça. Por isso que o bom ministro, irmãos, é motivado pela esperança no Deus vivo. A esperança dele está em Deus, não está aqui na terra. Se ele colocar a esperança dele em qualquer coisa daqui da terra, em qualquer retorno, em qualquer busca, ele não vai ser um bom ministro, ele vai fracassar. Veja, não é isso que Paulo diz, ainda no versículo 10, a parte B? Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Então essa tarefa só pode ser realizada, só pode ser levada adiante e ter bom êxito pela esperança no Deus vivo. E aí Paulo também aqui, irmãos, está batendo na idolatria, no Deus vivo, porque nós sabemos que Éfeso era um local de muita idolatria, era um local de ídolos, de estátuas, de imagens que estão mortas. Agora é preciso fazer um esclarecimento sobre a parte B desse versículo, quando diz também Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por quê? Porque Paulo aqui, irmão, não está pregando o universalismo, não. Ele não está defendendo o universalismo. O que é universalismo? Nenhum ser humano será condenado, diz o universalismo. Nenhum ser humano será condenado eternamente. Todos em algum momento, seja nessa vida, seja após a morte, serão reconciliados com Deus. Há quem pregue isso. Paulo não está pregando isso, não. Como é que a gente entende esse texto, pastor, que está dizendo Salvador de todos os homens? Primeiro, irmãos, eu quero lhe dizer que a palavra traduzida por Salvador aqui é Soter. E é bom a gente olhar em toda a Escritura a aplicação dessa palavra para nós entendermos o sentido que Paulo está dando, porque nem sempre o sentido que nós damos hoje, a palavra, é aquele que era dado anteriormente. Então eu quero que vocês, irmãos, acompanhem aqui atentamente essa questão. No Antigo Testamento, Soter, essa palavra, é empregada num sentido inferior ao que geralmente nós atribuímos hoje. De que sentido? Veja, nós estamos lendo dos juízes, né? O juiz Otniel, por exemplo, é chamado de Salvador, ou Soter. Por quê? Porque ele salvou os filhos de Israel das mãos do rei da Mesopotâmia. Nós vemos isso aí em Juízes 3:9. Então, irmão, dessa forma, todos os juízes de Israel foram salvadores, foram libertadores, como nós podemos ler lá em Neemias 9:27. Um exemplo bom é a libertação do Egito. Acompanhe comigo isso aqui. Havendo libertado Israel do Egito, da opressão de Faraó, Jeová veio a ser o salvador daquela multidão inteira. Foi o salvador de todo mundo, não foi? Foi. Não tirou todo mundo de lá, da escravidão?
Todavia, lá em 1 Coríntios 10,5 diz: Deus não se agradou da maioria deles. Em certo sentido, ele foi o salvador ou o sóter de todos, mas especialmente dos que creram. Dos que creram, ele se agradou. Pense aqui comigo, todos saíram do Egito, não foi? Mas todos entraram em Canaã? Não. No grego clássico e no grego koiné, esse termo é usado para designar vários deuses. Os irmãos vão ver, Zeus, Apolo, Hermes, até imperadores romanos, conquanto eles fossem vistos como libertadores do povo de alguma calamidade. Agora, trazendo para esse contexto agora do Novo Testamento, transportando essa compreensão, Deus faz, irmãos, com que o evangelho da salvação seja proclamado a todos os homens, aos homens de cada raça, aos homens de cada nação. A bondade de Deus nesse sentido se estende a todos, não se estende? Uma vez que o evangelho, irmãos, é mandado pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criança, isso é uma bênção, isso é uma bondade de Deus, irmãos, tremenda. Antes a lei de Deus, a palavra de Deus estava restrita a Israel, poucos tinham acesso a isso, e os que tinham acesso diziam, que leis esse povo tem? Eles se admiravam, nós não conhecíamos essas leis, que coisa magnífica. Mas agora o evangelho de Deus diz, espalhou sua promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, irmãos, podemos entender melhor aqui, 1 Timóteo 4,10, é como Paulo estivesse dizendo, nossa fé está no Deus vivo, e nessa esperança nós não somos desapontados, pois ele não é só um Deus bondoso, daí o sóter de todos os homens, ele derrama bênção sobre eles, mas no sentido especial, ele é o sóter dos que pela fé abraçam a sua promessa, e é a esses que ele comunica a salvação. Por isso que ele está dizendo isso aqui a Timóteo. Vamos ler novamente. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por isso que ele diz, ele oferece a salvação por meio do evangelho, mas só quem alcança são os fiéis. Por isso, irmãos, aplicando já aí, caminhando para o fim, examine suas prioridades espirituais, pergunte honestamente a você mesmo, minha vida espiritual é tratada com tanta seriedade quanto minhas obrigações acadêmicas, quanto minhas obrigações profissionais, quanto meu alvo estético, quanto minha meta financeira, quanto a minha meta pessoal, de progressão pessoal, de crescimento. Minha vida espiritual tem essa seriedade? Tem prioridade? Muitos cristãos reclamam da fraqueza espiritual, mas dedicam à piedade uma sobra de tempo, sobra de energia, sobra de atenção. Como é que você quer ser forte espiritualmente? Como? Mas para ter um bom desempenho acadêmico, você se dedica, né? Você estuda, né? Você estuda. Para ganhar a promoção no emprego, você se esforça, faz extra. Para alcançar as metas definidas pelo patrão, você acorda cedo, se organiza, elabora, né, a programação do dia. Para passar no concurso, você faz pega o conteúdo programático, olha o edital e empenho total. E para espiritual, se der, né, porque eu estou tão ocupado, tem uma prova, rapaz, professor, é terrível, se eu não estudar, se eu não me esforçar, não vou passar. Remova os pesos que atrapalham o seu crescimento. Assim como o atleta grego tirava tudo que impedia seu desempenho, o cristão precisa abandonar hábitos que drenam sua alma, como entretenimento excessivo, conversas inúteis, redes sociais sem controle. Precisa cortar práticas que alimentam a carne, organizar o dia para que a piedade tenha prioridade e não seja periférica, não seja se sobrar tempo.
o que hoje ocupa, eu pergunto, o lugar que deveria ser do seu crescimento espiritual? Remova. Então, irmãos, resumindo, o bom ministro ensina a verdade. O povo precisa discernir os seus pastores, se os seus pastores realmente os amam. O ministro amoroso é aquele que prega a verdade, inclusive quando a verdade dói. A pergunta da igreja deve ser: nosso pastor nos avisa sobre perigos doutrinários? Ele confronta o erro? Ou ele evita isso com medo de desagradar? Se um pastor nunca adverte contra falsas doutrinas, é sinal de que ele ama mais a sua imagem do que o rebanho. Ele está mais preocupado com a sua popularidade, com ser bem-quisto. Ensinar a igreja, irmãos, exige coragem. Pregar a verdade sempre vai custar, e normalmente custa caro. Às vezes, relacionamentos, a aprovação do rebanho, o risco de ser considerado polêmico. Jonathan Edwards não abriu mão. A igreja, mandou ele para fora. Mas ele não cedeu, não. Em nossos dias, a inundação da doutrina falsa exige ainda mais vigilância. A internet virou púlpito de falsos mestres. Vídeos curtos seduzem com revelações. Muitas novidades espirituais invadem igrejas. E o povo frequentemente confunde emoção com verdade. Emoção com espiritualidade. Irmãos, sempre pergunte: isso está na Escritura? Isso é coerente com a fé? Pergunte. Não engula toda novidade que aparece na rede. Valorize isso. A piedade. A igreja precisa também valorizar e proteger o tempo do pastor no estudo. O que Paulo disse a Timóteo: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Isso é prioritário ao bom ministério pastoral. Trate a piedade como algo que compete com outras coisas. A piedade compete com o seu coração. A carne naturalmente prefere o prazer imediato. Ele vai lhe inclinar a isso. Lute contra isso. Valorize o benefício eterno da piedade. Exercícios físicos, carreiras, projetos e conquistas são bons, mas temporários. A piedade beneficia agora. Ela traz paz, contentamento, direção, comunhão com Deus. Mas ela também beneficia na eternidade. Glória, vida eterna, alegria plena. Isso tudo exige esforço. Os irmãos viram? Exige esforço do ministro. Exige esforço da igreja. Se não há, irmãos, esse esforço, os frutos não vêm. Não vêm. Não adianta. Era no Éden que as plantas nasciam e você colhia mais facilmente. Depois do pecado, vêm os espinhos, os abrolhos. É preciso arar a terra, é preciso tirar as ervas daninhas, é preciso fazer o suco, é preciso lançar a semente, é preciso fechar a cova, é preciso regar. Dá trabalho, requer esforço para colher o fruto. Eu pergunto: você tem orado pelo seu pastor para que Deus o fortaleça na obra? Lembre-se, viu? Levar o evangelho ao mundo não é trabalho de um só, mas da igreja inteira. Pergunto como você está participando do trabalho da igreja. Ou você está vindo aqui, se alimentando, recebendo a boa palavra, você vai para casa e até domingo, viu, pastor, meus irmãos? É assim. E saiba que precisamos nos esforçar, mas todo esforço depende da graça. Todo esforço. É preciso se esforçar. Paulo deixou isso muito claro. Ele lutava, trabalhava. Ele plantava, o outro regava, mas quem dava o crescimento era o Senhor. Lembre-se disso. Deus, a gente prega e tem que pregar a todo mundo, mas só Deus transforma os corações. Lembre disso. Por fim, eu pergunto: Paulo disse que estava sofrendo pela igreja. O pastor precisa sofrer pela igreja. Ministros sofrem oposição, ministros enfrentam corações resistentes, lidam com tristezas, lutam contra suas próprias fraquezas. E eu pergunto: você está disposto a sofrer também, por amor à igreja, ou vai deixar que o sofrimento fique só com o pastor? Ele foi chamado para isso. Lembre-se que o apóstolo Paulo também disse que Deus nos concedeu a bênção também, o privilégio de sofrer pelo evangelho. Que Deus, irmãos, conceda a esta igreja bons ministros de Cristo. Amém.